foi quando nasceu a ideia de fazer um programa para a nova geração, para a Jovem Guarda. A Record, na oportunidade, tinha aqueles programas que eram top de audiência, né? E nos domingos havia um programa de esportes, que era na época do senhor Raul Tabajara, e televisionava os jogos, né? O grande marco que a gente pode falar assim, da Jovem Guarda, ainda iê, foi quando a televisão de São Paulo não pôde mais passar jogos de futebol ao vivo. A Federação Paulista proibiu, né, que a transmissão fosse ao vivo, provavelmente por esvaziar os estádios, não sei. Exatamente. E a história é essa mesmo. Parece que não havia condição mais, porque tinha de pagar alguns direitos para transmitir o futebol. E precisava tampar o buraco na programação. Eles tinham um buraco que ia de 5 até quase 6h30, 7 da noite. O que vamos fazer no domingo? O que vamos fazer no domingo? O que fazer com isso? Já que a televisão era toda ao vivo, né? Você não tinha como improvisar as coisas. E aí surgiu a oportunidade do Jovem Guarda. A Record cismou de fazer um programa para suprir a falta de futebol nos domingos e bolaram um programa para a juventude que eles nem sabiam o sucesso que ia ser, mas eles acreditavam que ia ser bom, porque estava muito estourado esse negócio de rock and roll. A TV Record fazia aos domingos o futebol. E aí proibiram a transmissão de futebol e ficaram com aquele horário livre. Então se lembraram daqueles cabeludos que estavam fazendo sucesso nas paradas. Então surgiu a ideia de se fazer um programa para jovem, já que essa música jovem estava vendendo muito, os Beatles já estavam conhecidos no Brasil, né? Então todos estavam fazendo muito sucesso. Então aí foram lá, pelo menos 4 ou 5 músicas eram de Roberto Erasmo. Então aí, queremos esses 2 caras. Dali um tempo ele começou a estourar, estourou essa, estourou o Calhambeque, estourou não sei mais o que, veio o Vinicius. Aí quando ele estourou O Que Vai Tudo Pro Inferno, foi quando a Record cismou de trazer ele para fazer o programa Jovem Guarda. E assim começou a ser formada a equipe que apresentaria aquele novo programa. Nasceu com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, e tudo foi feito para ser a Celi Campelo. Então... Tem uma família, e foi por isso que a gente resolveu que eu não iria cantar mais depois que casasse, e eu também não quis. Celi Campelo podia ter ganho um salário inacreditável que foi oferecido para ela, e ela não aceitou. Junto com a Celi, quem era o rei do rock na época era o Sérgio Murilo. Só que o Sérgio Murilo ele fazia muito sucesso também na América Latina, ele fazia excursões pela América Latina, e também estava estudando direito. Marcanita, branca, gorduchinha, magrinha, baixinha, um gigante serás, meu amor. A distância nos separa, mas no ano 70 felizes seremos os dois. Com essa brecha, ficou-se sem os 2 ídolos, né? Então nisso, o Roberto Carlos, que era da mesma gravadora do Sérgio Murilo, acabou ganhando bastante espaço, né, com o sucesso que estava fazendo, então ele foi a escolha natural para apresentar esse programa que ainda não tinha título. Não sei mais o que faço, pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os 2 souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Roberto me procurou e disse: Aguilar, eu vim falar com você porque estão me convidando para fazer um programa chamado Festa de Arromba. E eu não sei se isso vai te prejudicar, porque você me ajudou muito e a Record quer fazer um programa nesse horário que você fazia. Eu falei: absolutamente, eu saí da Record, você vai fazer o que eles quiserem. Se você não fizer, outro vai fazer, então aceite. Ele ficou muito feliz. Disse: eu gostaria, é isso que eu queria ouvir de você. Me abraçou, me agradeceu e aceitou fazer um programa. Eles pensaram: e agora? O que fazer? Nós temos um apresentador, mas tem que ter uma mulher. Eles pensaram, né? Quem era da turma, o Roberto provavelmente deve ter sugerido, quem era da turma dele. E a turma dele era a Vanderleia. Esta é uma prova de fogo, você vai dizer que gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado
chegando ao fim. Diz a lenda que ficaram entre Rosemary e Vanderlé, que a Rosemary não foi escolhida porque cantava só músicas lentas. O teu amor, quisera ter para alegrar o meu viver. E que a Vanderlé foi escolhida porque tinha umas músicas mais animadas. Então, ao invés de ser uma dupla, foi um trio apresentando o programa. Mas será que somente estes 3 jovens cantores dariam conta de segurar um programa em pleno domingo à tarde? A ideia então foi convidar o maior número de outros jovens artistas para ajudar a compor o elenco do programa. Então, eles foram na Excelsior, nos tiraram da Excelsior, a Record, e botou The Jordan de um lado, Jet Blacks do outro e o Roberto no meio. Até para suporte, porque eles não sabiam se ia dar, mas pelo menos nós dois já estava garantido. Era Roberto, Vanderlé e Erasmo Carlos. E os cantores, nós que estávamos ali naquela mesma área musical, aquela coisa, começamos a chamar a atenção das televisões, então começamos a ser assediados pelas emissoras para sermos contratados. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes. Porque, na verdade, a Jovem Guarda teve 3 nomes fortes, que eram os caras de frente. Porém, tinha um monte de artistas que faziam o todo, né? Inclusive colocando Jet Blacks, Incríveis, Clevers. O programa foi um sucesso absurdo. Por quê? Porque todo mundo foi chamado para participar do programa. Fazíamos o nosso número, acompanhava metade do cast que ia se apresentar, o Jet Blacks o número dele, metade do cast, e o Roberto e a Vanderlei, cada um fazia um número cada um com a gente, e assim foi. Os Incríveis estavam lá no programa, o Jordan estava no programa, inclusive os Jordans, por um tempo, se apresentaram fixos, os Jet Blacks se apresentaram fixos no programa também. Os Fevers também ficaram como banda de apoio para muitos artistas. Quando o Roberto, o Erasmo e o Vanderlei juntos nos convidaram para participar lá do programa, para nós a gente, poxa, começou a nossa carreira. Aí a gente teve noção de que a gente ia seguir uma carreira musical, uma coisa assim que para nós seria a vida toda, porque cada um estava pensando em ser engenheiro, médico ou qualquer coisa. Mas a partir da Jovem Guarda a gente teve certeza que o conjunto ia dar certo. Aí o Paulinho Machado resolveu pegar toda a garotada que fazia música jovem por aqui, Rio e São Paulo. Então era um festival de entrar artista, sair artista, ou seja, era um programa bastante dinâmico. Aí o Roberto na Jovem Guarda como o âncora, aquele que ia apresentar o programa. Aí veio o Erasmo, que já era parceiro, já nessa ocasião já estava começando com parceria com o Roberto. Aí veio os Golden Boys, a família toda dos Golden Boys, o Tri Esperança. Então o Roberto Carlos, né, arrebanhou o pessoal do Rio, Tri Esperança, Golden Boys, depois de uns meses veio Martinha, e os conjuntos fixos, né, que eram The Jordan, Jet Blacks, os Rebels, que depois virou The Beatniks, e às vezes Brazilian Beatles também. Do Rio, Renato e seus Blue Caps, com bastante influência, né. Então aí iniciou-se o programa, que foi um sucesso desde o início, com lugares sendo vendidos com 2 meses de antecedência. Parava a Rua da Consolação em São Paulo, quando era dia de programa, carros do último tipo parados na porta, não é? Com fãs lindas, maravilhosas, na porta, disputando a pão de ló, um carinho, um sorriso nosso. E que começou a atrair muita gente e muita atenção. E aconteceu no que deu. E foi assim que tudo começou. Definido qual seria o nome e como seria a estrutura do programa, era hora de colocar a ideia em prática. E para isso, foram convidados vários artistas para fazer um ensaio no Teatro da TV Record, num domingo pela manhã. Aí a direção da Record nos convidou, digamos assim, para fazermos um programa de teste num domingo de manhã. Vamos fazer uma tentativa. Aí foi aquele corre-corre. O Roberto foi lá no Lancaster,
falou comigo, falou com o Aladim, falou com o pessoal todo de São Paulo. Então foram vindo assim, convidados do Rio de Janeiro e juntando os convidados, os daqui de São Paulo. Nós temos teste 10 horas da manhã. Para vocês terem ideia, o pessoal veio do Rio de trem, né? Todo mundo sem dormir e tal. Quando o programa estava sendo ensaiado, no domingo, e todos nós ali muito próximos do Paulinho, que estava com o Marco César investindo nessa turma toda, as pessoas não imaginavam que eles poderiam estar no ar às 4 horas da tarde. Quando nós terminamos, nós damos assim, por exemplo, o espanto da produção, né? Fala, poxa vida, nós estamos com uma gema aqui, vamos polir isso e jogar no ar. Ah, mas quando? Aí o doutor Paulo Machado de Carvalho, doutor Paulo, falou assim, fala os meninos aí logo hoje, não sei, aquele jeito que ele falava, né? Foi assim um susto para todos. Quando terminou o ensaio, disse, esse vai ser o nosso programa de estreia hoje, ao vivo, direto do Teatro Consolação. E assim, para a surpresa de todos, inclusive daqueles jovens artistas, foi marcado para a tarde daquele mesmo dia, 22 de agosto de 1965, a estreia do novo programa. E muitos ainda se lembram daquela primeira apresentação. Eu canto o som da Jovem Guarda porque eu estava lá e participei de tudo. Eu fiz o primeiro e o último programa. Participei da primeira, tanto no Rio como em São Paulo, né? Esqueceram disso, mas eu estava lá. Eu participei várias vezes, aliás, na estreia do programa Jovem Guarda. Muito nervosa, eu esqueci a letra da música na hora de entrar. Na Jovem Guarda, o Trio Esperança veio para o programa inaugural. Eu lembro que todo domingo a gente ia fazer essa festa, né? Era incrível. Encontrávamos nossos colegas de trabalho. É inesquecível. Era uma coisa tão sadia. Eu tenho uma excelente recordação daquele clima. Era assim mais ou menos como se fosse uma grande família. E era tudo ao vivo, não tinha nada de ficar gravando e editando, nada, era tudo ao vivo mesmo. E aquele tempo não tinha tape, não tinha nada, era tudo na raça. Você cantava ou cantava, né? Naquela época a gente gravava com 2, 4 canais só, era tudo junto. Ali tinha que cantar mesmo, não tinha esse tal de Pro Tools, que agora o nego desafina, ele pega e põe no lugar e virou cantor. Tem muito disso, né? Paciência. O programa estreou sem pretensão nenhuma, sem divulgação nenhuma e sob muitos aspectos baseados num total improviso. Nada disso foi roteirizado e escrito, nem para o Roberto, nem para o Erasmo, nem para... Então, quando eles diziam, meu amigo, Erasmo, Carlos, tudo isso foi tudo feito por eles, criado por eles. Então, quer dizer, a Jovem Guarda, quando começou, ninguém dava bola para nada. Depois foi o que foi, entendeu? Mas não tinha assim um planejamento, uma coisa de dizer, não, vai acontecer isso. Falar da Jovem Guarda é fácil, porque eu vivi esse momento, essa situação, eu estive lá. Eu fui presente naquele quadro maravilhoso que era aquele programa Jovem Guarda. Era uma loucura, e como eu disse, era um clima assim de festa. Realmente o programa explodiu. Mas foi uma alegria, nem nós imaginávamos que ia ser um sucesso tão grande. Isso nem o Roberto, ninguém achava. Já no segundo programa, ficava claro que algo de novo e muito poderoso tinha sido criado naquelas tardes de domingo. Então, no primeiro dia que nós chegamos ali na TV Record para fazer o programa Jovem Guarda, não tinha ninguém na porta, né? Aí no segundo dia foi uma confusão, porque aí eu cheguei em casa, meu irmão era muito forte, aí falei, Nê, eu tô precisando de ajuda para entrar na Record que eu não consigo. Aí ficamos ali na entrada da Consolação, acho que umas 2 horas esperando para poder entrar. Era um caos. O programa era aos domingos. A Rua da Consolação fechava, porque as meninas que não conseguiam entrar no Teatro Record, no auditório, fechavam a rua.
Então a gente tinha muita dificuldade para chegar com o carro para fazer o programa. Complicado para entrar e complicado para sair. Porque para entrar também tinha gente que não tinha como sentar, tinha que entrar, parar o carro, sair correndo, senão você ficava despedaçado. Iniciou-se o programa, que foi um sucesso desde o início, com lugares sendo vendidos com 2 meses de antecedência. Parava a Rua da Consolação em São Paulo, quando era dia de programa, carros do último tipo parado na porta, não é? Com fãs lindas, maravilhosas, na porta, disputando a pão de ló, um carinho, um sorriso nosso. Na hora que eu saí do Teatro Record, já me pediram autógrafo, e eu não sabia como é que dava autógrafo, não sabia. Então aí foi uma época assim maravilhosa, mudou o país, mudou os costumes. Todos os artistas que participaram do programa Jovem Guarda relembram com muito carinho aquelas apresentações. Aquelas tardes de domingo, quando a gente se reunia lá com o Rei, Roberto Carlos, Vanderlei, Erasmo e os outros colegas também, foi uma época memorável, inesquecível, e até hoje a gente traz na nossa bagagem. Era uma coisa assim que saía do coração e singela, né? Você veja pelas letras, pelos temas, entendeu? Havia um clima de bastidor muito agradável, muito gostoso. É uma camaradagem impressionante. Mas era um pessoal assim incrivelmente maravilhoso, um protegia o outro. E outra, a gente também se ajudava um ao outro. A gente sempre levava, eu, Martinho e Vanderlei, a gente já levava um saquinho de meias velhas, furadas, que é para satisfazer os meninos. Porque eles, para ficarem com o cabelo liso, eles faziam touca com a meia de nylon, né? Então a gente já sabia, que rasgava uma meia, a gente já botava no saquinho que ia poder satisfazer a todos eles. A gente ficava arrumando o cabelo com aquelas touquinhas de meia para o cabelo alisar, que eu sempre tive cabelo crespo. Aí eu estava arrumando o cabelo, daqui a pouco o Jair Passa pegou, me mexeu todo, e o Roberto Carlos me apresentando. Com vocês, Vanderlei Cardoso. Aí ele me esparramou todo o cabelo, saí correndo. Aí chegou lá na coisa, pede para a produção apresentar outro artista no lugar. A camaradagem nos bastidores, principalmente no ambiente da Jovem Guarda, era uma nota máxima, né? E tinha um lugar onde a gente se cruzava como se fosse uma escola. Nós estávamos todos na escola com os colegas de trabalho, como a gente chama. E esse programa foi realmente o que divulgou melhor todos os participantes, né, todos os cantores, cantoras, grupos, né? Então era muito legal, a gente tinha esse nosso lado, né? Era muito gostoso, era mais uma farra do que qualquer outra coisa, entendeu? É inesquecível, era uma coisa tão sadia, era uma juventude muito sadia. Eu tenho uma excelente recordação daquele clima que existia entre todos os cantores. Eu então fui um cara que fui muito vítima de bullying, né, na minha infância e adolescência, quando eu morava pelos estados do Brasil, como morei em vários lugares, o papai era militar. E nas escolas tinha aquele clima meio assim, né, chegou o cara de fora, chegou não sei o que, eu era sempre o estrangeiro, o forasteiro nas escolas. E quando eu cheguei lá na Jovem Guarda, eu fui recebido como se fosse mais um amigo deles, né? Era uma coisa tão agradável entre todo mundo, não tinha aquela concorrência, aquela competição, não tinha aquela inveja, era muito alto astral. Claro, a competição existe, lógico, cada um por si, mas todos por todos também naquela época. A gente era unido, a gente... Enfim, ficava ali, era uma festa com muita responsabilidade. De entrar, porque todo domingo aquela avalanche de gente esperando a gente, então a gente tinha que cumprir com este compromisso de estar ali à disposição do público, e acontecia exatamente isso, era uma troca de energia muito grande. Começou aquilo com muita harmonia, com muito carinho, com muita... a gente nem sabia que poderia durar tanto tempo, né? Aquela brincadeira que a gente fazia, era uma brincadeira profissional, mas a gente se divertia muito, né? Mas era muito gostoso, a gente interagia na carreira do outro, e se mostrava muitas músicas um para o outro, era muito bom.
sabe? Foi uma coisa tão humana, tão emocional, tão bonita. Não foi uma coisa preparada, estudada. Tudo aquilo foi nascendo de acordo com a criatividade de cada um. Eu me lembro de a gente conversando e o Ali Salomão dizer que o meu coração é do tamanho de um trem, era uma coisa linda, esses versos pareciam Mayakovsky, e que não tinha nada na letra de música popular brasileira que parecesse Mayakovsky. E com isso, o nosso programa representava todo esse movimento jovem que estava acontecendo no país. E abriu de uma maneira muito generosa assim, para receber jovens talentosos de toda parte do Brasil. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Aí na Jovem Guarda nós fomos convocados lá pelo pessoal, passamos a trabalhar na Jovem Guarda. Aí começou praticamente a nossa carreira e resolvemos abandonar tudo e viramos um conjunto, assim que começou a fazer sucesso no Brasil. Era maravilhoso, a chegada, os bastidores, sabe, na maquiagem, sabe, o relacionamento entre os artistas, entre nós, tudo garoto, né, tudo 20 anos. Nossa, o programa é o maior programa de sucesso no Brasil. Interessante que eu me lembro que era muito importante que a Jovem Guarda uniu todos esses artistas todos, os cantores, as cantoras. Então era como se fosse uma família. Isso eu acho que ajudou a manter a Jovem Guarda o tempo que manteve, né? Esse tempo todo. E todo mundo ajudando o outro, Roberto Carlos, Erasmo, todo mundo era ligado com todo mundo. Isso aí, para nós, acho que foi muito importante, né? A primeira lágrima, a primeira lágrima. E isso que eu acho que era bonito e era brilhante nessa época, porque o que nós podíamos dar para realizar os nossos programas? O que nós tínhamos no nosso interior, a força de alma e de espírito para poder fazer alguma coisa sem recurso praticamente nenhum.